Olá, gente! Estamos aqui com mais um episódio do terceiro trimestre da lição dos jovens e eu estou aqui com dois convidados muito especiais. Eu vou pedir para eles se apresentarem, por favor. Ok, eu sou o pastor Elbert, sou líder de jovens na região sudoeste de São Paulo. Eu cuido dessa juventude aqui, inclusive do Porão Jovem também. Um abraço a todo mundo aí. Prazer, eu sou o Everton, diretor jovem do Jardim Santa Amaro, aqui de Sorocaba. Também já tive algumas vezes aqui com o pessoal do Porão, pessoal receptivo. Estamos aqui hoje para falar um pouco mais da lição desse trimestre muito importante. Vou pedir para a gente fazer uma oração. Então, pastor, por favor. Ok, vamos orar então. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui para discutirmos e conversarmos, dialogarmos sobre esses assuntos importantes da Tua Palavra. E agora nós vamos estudar sobre a parábola do joio e do trigo, que o Senhor possa iluminar nossa mente, possamos aprender muito da Tua Palavra e possamos nos preparar para um dia estarmos com Jesus no céu. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, vamos estudar hoje então a lição 4. Eu vou ler aqui o tema e aí a gente vai discutindo juntos. Apanhados no fogo cruzado. Então, de um lado, né, um guichê escrito profissão de fé e o outro caráter de Cristo. A gente vê aqui que a fila da profissão de fé tá maior, né? A partir disso, quais são as conclusões, as primeiras impressões que vocês tiveram? Bem, aqui eu percebi aqui logo de cara é que a fila da profissão de fé ela é maior do que a fila do caráter de Cristo, né? Isso já mostra assim que você estar no guichê do caráter de Cristo é muito mais difícil. Até mesmo porque ele é perfeito e nós somos pecadores. Sim. Mas o apóstolo Paulo, uma certa ocasião, disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é possível imitar a Cristo dentro da nossa esfera, como criaturas finitas que nós somos, não é? A gente dentro da nossa esfera podemos ser como Jesus é na esfera dele. Logicamente que esse comparativo assim, eu não tenho como ser como Jesus. Mas quando a Bíblia fala assim, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, Jesus não falaria isso se não fosse uma coisa possível. Mas como seria possível? Ou seja, dentro da minha limitação, eu posso ser perfeito. Assim como Deus é perfeito na esfera dele. E a perfeição aqui também, Jesus falava também da perfeição no amor, na intenção de coração, na integridade daquilo que eu faço, o fato de eu ser íntegro, sincero, honesto. Então, o que me ressalta aqui logo nesse quadro aqui é que qualquer um aqui pode fazer profissão de fé. Não é? Uma certa vez alguém disse assim, qualquer covarde pode louvar a Cristo. Mas precisa de coragem para segui-lo e para poder obedecê-lo. Eu acho que qualquer um pode dizer que é cristão. Mas uma coisa é o que você professa. Isso tem a ver com aquilo que você pensa que é. Agora, o caráter de Cristo tem a ver com aquilo que realmente você é. Até dizem, né, que as pessoas... uma coisa é o que a gente pensa que a gente é. Isso é autoconhecimento ou autorretrato, alguma coisa assim. A outra coisa é o que os outros pensam que eu sou. Isso é reputação. Tem gente que tem uma boa reputação, tem pessoas que têm uma má reputação. E tem a terceira coisa que é o que eu realmente sou. E o que eu realmente sou tem a ver com caráter. Eu diria o seguinte, que caráter é quando eu estou diante de uma tentação, não tem ninguém por perto. Eu tenho que escolher fazer o bem e o mal e eu tomo a minha decisão. Ali eu revelo quem realmente eu sou, ou seja, o meu caráter, né? Exatamente. Isso também está um pouco ligado sobre como cidadãos a gente desenvolve uma sociedade, uma questão ética, né? Então, o que você faz quando ninguém está olhando? Como que você age? Essa questão ética também é muito presente em questão de cidadania. E um ponto interessante que talvez o pessoal que não esteja muito familiarizado possa estar perguntando, pastor, o que seria profissão de fé? É interessante isso daí. É uma coisa que é um pastor, é literalmente uma profissão de CLT. O que seria profissão de fé? Eu acho que toda vez que você faz uma profissão de fé, agora trazendo para o contexto da igreja, é eu demonstrar para as pessoas o que eu creio, né? É muito comum quando uma pessoa entra para a igreja, ela aceita ser
ela é frequentadora, ela passa a querer ser membro da igreja. Para ser membro da igreja, ela tem que ser batizada. Mas antes de ser batizada, ela precisa fazer uma profissão de fé. Ela tem que demonstrar publicamente para as pessoas o que ela acredita. Agora, eu posso dizer que acredito em algo, mas a menos que eu viva, né, e demonstre isso na prática, através dos frutos da minha vida, eu vou dizer se realmente aquilo que eu creio é fato ou não, é mentira. As pessoas vão querer conhecer a Cristo através de nós, né? Exato. Então, nossa, olha a mudança, né? Alguém que se converteu, enfim, depois, a gente costuma falar, né? Nasceu ou não na igreja, né? Exato. Então, a pessoa, nossa, o poder que Deus tem sobre a vida daquela pessoa, eu quero isso, eu quero viver essa nova vida, né? Então, através de nós que as pessoas vão ver se realmente a gente vive e o exemplo que a gente dá. Perfeito. É basicamente isso mesmo, de você demonstrar aquilo que vive. Uma das coisas que Jesus mais criticou quando esteve aqui presente foi mesmo a questão da hipocrisia que os fariseus. Eles estudavam, eram doutores de lei, passavam o dia todo estudando sobre a lei, e o caráter deles, a maneira como eles tinham os frutos, eram totalmente incoerentes com aquilo que eles estudavam, de fato. A lei da mãe. Inclusive, Jesus chegou até, não só chamá-los de hipócritas, né? Mas também chamava-os de sepulcros caiados, né? Eles eram bonitos por fora e eram ocos por dentro, né? Então, isso tem muito a ver com o nosso tema da lição dessa semana aí, né? Justamente. Ok, vamos seguir aqui para a próxima página, sobre uma batalha maior. Quais foram as conclusões? Então, o que eu percebi aqui? A parábola aqui é a parábola do joio, né, e do trigo que nós estudamos durante essa semana. E nessa parábola aqui é contada por Jesus, e ele diz assim que um semeador saiu para semear e semeou no campo. Mas durante a noite, enquanto todo mundo estava dormindo, veio um inimigo e semeou o joio, a erva daninha, né, aquilo que não era próprio para a agricultura ali. E é dito assim que parte do pessoal, quando descobriu isso, quis arrancar o joio, arrancar as ervas daninhas. E o agricultor disse assim, não façam isso, porque a gente corre o risco de, ao tentar arrancar o joio, a gente arranca o trigo junto. Então aqui já mostra que essa parábola que nos permite aprender lições muito maiores do que a própria parábola em si, porque Jesus tinha essa grande capacidade de pegar uma história que tinha a ver com o contexto daquela época, um ambiente rural, agrícola, e ele ilustra verdades que eram aplicadas para aquele momento, mas para coisas que vão acontecer até o fim da história. Por isso que essa batalha é muito maior. Ele ilustra algo que aconteceu ali, só que nós sabemos que o mal entrou no mundo muito antes de nós estarmos aqui. A Bíblia fala assim que o que aconteceu no coração de Lúcifer, que era o anjo de luz, é um mistério. E é chamado de mistério da iniquidade. Como é que você explica um ser criado por Deus, perfeito, de repente começa a nutrir no seu coração uma inveja, uma vontade de ser como Deus? Então, aqui a batalha ela é muito maior que nós podemos imaginar. O que está envolvido aqui não é simplesmente a minha vida, a sua vida, a nossa vida. O que está envolvido aqui é a vida de todos no universo. Essa batalha aqui, que é maior, ela envolve aspectos universais. Implica no questionamento do caráter de Deus, da justiça de Deus. Então é uma coisa muito maior do que simplesmente algo que acontece comigo, particularmente falando, né? Às vezes a gente já viu diversas histórias na Bíblia em que alguns personagens, eles questionavam, tipo, por que isso está acontecendo, Deus? Por que a minha vida está ruim? E hoje em dia a gente até pensa isso, tipo, perdi o emprego, tô doente, um membro da família faleceu, mas a gente esquece que a questão do grande conflito tanto até a cruz era questionável o caráter de Deus. Deus realmente é um Deus de amor? Deus realmente é um Deus que trata todos com justiça? Daí então se passou a ser esse fato da adoração. A quem eu vou adorar de fato? Eu vou adorar
aos meus prazeres, às minhas vontades, ou eu vou adorar de fato o que Deus pede, o que Deus fala. Perfeito, isso é maravilhoso, né? Essa questão aí do mal, Deus ele fez tudo perfeito, né? E o mal entrou no mundo. Agora a questão é como Deus vai lidar com essa questão. Eu acho que quando o semeador ele lançou a semente, ele tinha um plano ideal para aquela lavoura, não é? Só que o inimigo veio, estrategicamente ele veio para semear o joio. Então Deus, nesse caso aqui da parábola, ele poderia acabar com esse mundo aqui. Ele poderia mandar fogo do céu e consumir com todos os pecadores e limpar o mal pela raiz. Só que o mal não seria aniquilado dessa maneira. Porque já quando Lúcifer ele levou os anjos a questionarem o amor e o caráter e a justiça de Deus, ali Deus já entendeu o seguinte: não adianta a gente arrancar o joio agora. Então tem que dar um tempo para que o universo compreenda que o pecado traz somente a morte. Aliás, até existe um texto numa revista chamada Oração Faz a Diferença, que diz assim que Deus poderia ter destruído tudo isso aqui, acabado com o pecado. Porém, Deus permite que o mal se desenvolva, se desenrole, para que o universo entenda que o pecado traz somente morte. Há um tempo que Deus precisa ainda esperar e aguardar para que a colheita final seja feita, para que o universo entenda que de fato Deus é amor. Sim. Porque ele vai dar oportunidade para todos nós, né? Para todos. E o universo está testemunhando tudo isso. Então o universo vai entender que Deus realmente fez tudo pelo ser humano, e esperou o tempo que foi necessário. E depois que tiver tudo provado e a sua justiça, aí então ele traz o juízo. 2 pontos bastante interessantes que o senhor comentou é basicamente isso. Essa questão de Deus precisar esperar é uma questão para provar de fato que Lúcifer, Satanás, tudo aquilo que ele havia proposto estava completamente errado. Até o Velho Testamento a gente pode ver quantas tristezas, quantas mortes, quantas guerras. Isso porque Satanás até aquele momento estava sendo o príncipe deste mundo. Exato. Mas a partir do momento que Deus ele tem todo um planejamento de amor, um reino de fato, que trata com justiça, para punir aqueles que praticam a iniquidade e para recompensar aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus Cristo, a gente pode ver efetivamente um reino de amor. E outro ponto interessante também é essa questão de fato que, poxa, alguém matou alguém, mata a pessoa na hora porque o cara é o pior dos joios. Perfeito. Mas a gente esquece que vários personagens passaram por, infelizmente, esses momentos de queda. Se Paulo tivesse sido arrancado enquanto ele estava ali na época dele de cegueira, quantos progressão que a gente tinha perdido. Imagina Davi também caiu em pecado, adulterou, mandou matar o esposo da mulher. E ele era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, Deus conhecia o coração dele, né? E que tudo aquilo que aconteceu na vida dele, de alguma forma, foi uma falha, mas Jesus conhecia a sinceridade do coração de todos nós. Por isso que a gente não pode julgar, né? Jesus disse assim: sejais tardios em julgar, né? Por que a gente deve ser tardio em julgar? Porque a gente não tem todos os fatos, a gente não sabe de todas as evidências. Deus sabe de todas as coisas, por isso que ele é o justo juiz e só ele pode julgar. E foi por isso que Jesus nos aconselhou, né? Sejais tardios em julgar. Porque como nós somos seres humanos, somos seres ordinários, só enxergamos o que está diante dos nossos olhos. Então nós não temos todas as evidências ou os fatos para a gente poder determinar quem é joio e quem é trigo, né? Em questão de Davi, entra um pouco aqui, né, na primeira, porque muita gente, imagina, na época, né, Davi fez o que fez e ainda segundo o coração de Deus, mas o íntimo dele, o coração dele estava, né, inteiramente para Deus e se arrependeu de verdade, né? E outra coisa, né, gente, assim, isso mostra que para Deus pecado é pecado. Para os seres humanos tem pecados que são mais sérios do que outros, mas pecado é pecado sempre.
Deus não quer tirar da minha vida só o adultério. Ele não quer tirar da minha vida só o roubo. Ele não quer tirar da minha vida só o egoísmo. Deus quer tirar da minha vida o pecado. Exatamente. Essa doença que é o pecado. Então, embora nós citamos aqui o caso de Davi, ele tenha adulterado, mas outros fizeram outras coisas ruins também, e todos nós fazemos. Todos nós, jovens, adultos, cristãos, não cristãos, todos nós temos as nossas mazelas. Sim. Não é porque nós somos cristãos que nós não temos nossos problemas na família, né? As nossas lutas internas, as nossas propensões. Então, o que Deus quer não é simplesmente nos tirar de um pecado, Ele quer nos salvar de todo o pecado. Sim, com certeza. Da natureza pecaminosa, né? E viver de fato o que Ele tem pra gente, né? Exato. Porque a Bíblia é um cuidado de Deus. Então, Deus perdoa, Deus, né, redime, né? Mas tudo bem, você não precisava passar por isso. Então, exato, você não precisa mais. Se você não tinha conhecimento, agora você tem. Se você cair, eu te perdoo, tudo, né? Recomeça, mas você não precisa. Então, perfeito, escolha não passar por isso, né? Sem dúvida. E pra gente encerrar, pastor, o senhor pode fazer um apelo pra gente, pra quem tá assistindo? Sem dúvida. Bom, queridos, agora me dirigindo a você que está acompanhando o nosso podcast aqui, o Porãocast, todos nós, como eu disse, temos as nossas lutas, temos as nossas mazelas, temos os nossos desafios. Nós estamos aqui porque nós queremos fazer parte de um grupo especial que vai estar um dia com Jesus no céu. A gente quer ser trigo. Portanto, para que a gente possa ser trigo, a gente tem que ter sinceridade no coração. A gente tem que buscar realmente de Deus o aprendizado, a orientação, tudo na Bíblia Sagrada, para que possamos um dia estar com Jesus no céu. Então, que você possa se preparar, que você possa buscar, através da leitura da Bíblia, da oração, da sua comunhão pessoal com Deus, essa intimidade que fará de você um verdadeiro trigo e não um joio. Uma coisa é aquilo que a gente diz que é, ou que a gente até gostaria de ser. Outra coisa é aquilo que realmente a gente está sendo, né? Então, que o nosso caráter seja alimentado com a palavra de Deus todos os dias, e com essa comunhão íntima com Jesus. Esse é o desejo para você. Muito obrigada, gente, pela participação. Você que está aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada, até mais.